Olá, alunos! Essa é uma aula sobre divisão celular e ela é apresentada por mim, Vitória, Giovana, Cláudio e Maria. Pode passar. Primeiro, eu vou dar uma breve história para a aula de divisão celular ela não ficar tão teórica e para vocês entenderem de que formas a divisão celular pode acontecer no nosso corpo. Bom, esses são Ana e Rodrigo. Eles queriam muito ter um filho. Pode passar, Gi. Então, como eles queriam ter um filho, eles foram até um geneticista para ajudar nesse processo. Então, pode passar. Para Ana ficar grávida, tem alguns passos que devem ser seguidos no seu corpo e no corpo de Rodrigo. Ou seja, o primeiro passo é chamado de gametogênese, onde a gametogênese acontece exclusivamente dentro do corpo de Ana e exclusivamente também do corpo de Rodrigo, que é a formação dos óvulos. No caso de Ana, se chama ovogênese. E no caso de Rodrigo, se chama espermatogênese. Bom, é isso. E para esse processo ocorrer, chamado de gametogênese, é preciso que aconteça a meiose, ou seja, onde a divisão dessas célulazinhas da Ana vão estar acontecendo para depois ocorrer a fecundação. Pode passar, Gi. Bom, com isso, a Ana consegue ficar grávida, e aí ocorreu, então, só recapitulando. Primeiro, ocorreu a gametogênese nos corpos de Ana e Rodrigo, e aí, segundo, ocorreu a fecundação, e só relembrando, para a gametogênese ocorrer, se precisa da meiose. Então, depois ocorreu a fecundação e a gravidez, e aí depois disso, quando você tem uma célulazinha, no caso de Ana foram 4, ocorreram sucessivas mitoses para formar o bebezinho, né? Que no caso de Ana, ela deu o nome de Pedro, João, Lucas e Adriele. Pode passar. Bom, eu vou começar falando para vocês o processo, né, chamado intérfase, que antecede a divisão celular. Tanto a divisão celular da meiose, quanto a divisão celular da mitose, né? Então, na intérfase, ela é uma fase que é onde a célula ela se prepara para a divisão celular. Então, pode passar. Você tem 3 passos nessa fase, né? Que é a G1, a S e a G2. Ou seja, G significa gap, que significa intervalo. S é de síntese e G2 também de intervalo. Então, na G1, o que acontece na G1? Ela vai aumentar essa célula, para ela se dividir, ela precisa aumentar de tamanho, e vai haver síntese de RNA e produção de proteínas, inclusive as proteínas sinalizadoras que indicarão quando a divisão celular começará. Já na fase S, que é a fase de síntese, ela demora mais para acontecer. O que acontece? Por conta, então, vai ocorrer a divisão do material genético, que é importante para o ciclo celular, pois garante na divisão celular que as células filhas sejam idênticas à célula mãe. E aí, com isso, acontece a fase G2, que é quando os cromossomos ficam mais condensados, a síntese de proteínas e de moléculas que participarão da divisão celular e o crescimento adicional da célula. Bom, agora eu vou passar, porque a gente vai começar falando da meiose. Eu vou falar um pouquinho, eu sou a Giovana, vou falar sobre a meiose 1. Então, a meiose, deixa eu pegar só um apontador aqui, ela é dividida em 4 fases, que é a prófase 1, que é essa daqui, a metáfase 1, a anáfase 1
e a telófase 1. Vou falar primeiro da prófase 1. Prófase 1 é a fase mais longa da mitose. Da mitose não, desculpa, da meiose. Ela é a mais longa porque ela, primeiro, é a fase que vai preparar a célula para começar a movimentar seus cromossomos e vai ocorrer uma coisa chamada crossing over. Por isso também ela é uma das fases mais longas da meiose. Ela é dividida em 5 fases. Então, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas como é que eu vou decorar tudo isso, né? Como é que eu vou decorar esse nome? Temos um macetinho para você. Você pode falar, levei Zilda para passear de dia. Levei, le, de leptóteno, zi, de zigóteno, pa, para passear, pá, de paquíteno, de diplóteno, dia, diacinese. Vou falar um pouquinho do leptóteno para vocês. Então, leptóteno significa fino. É a fase, aqui não está mostrando bem para vocês, porque aqui já está no finalzinho da prófase, mas é a fase em que os cromossomos eles vão começar a se espiralizar. E se você olhar num cromossomo que está nessa fase de leptóteno, você vai ver uns pontinhos nele. E esses pontinhos são os cromômeros, que são as regiões mais condensadas do cromossomo. O cromossomo ele precisa se espiralizar e se condensar porque ele é muito mais fácil de se movimentar desse jeito. Agora eu vou falar para vocês a zigóteno. Zigóteno, o cromossomo vai começar a se parear, ou seja, ele vai encontrar o seu amiguinho igual, seu irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo, ele se chama cromossomo homólogo. Para isso acontecer, um complexo de proteínas vai fazer com que os dois meio que se grudem, como se estivessem sendo zipados, como se fosse um zíper e estivesse fechando esse zíper. Os dois cromossomos homólogos, né, eles vão se grudar inteirinhos aqui. Como está aqui, só que inteirinho. Agora, a terceira fase, que é o paquíteno, vai ser onde vai ocorrer a parte mais importante da prófase e da meiose toda, chamada crossing over, que vai ser quando os cromossomos homólogos eles vão trocar de pedacinhos. Tá vendo que esse pedacinho e esse aqui estão juntos? Eles trocaram de pedaços. Ó, aqui também. Isso acontece para a gente ter variabilidade genética, ou seja, é isso que faz com que você, se você tem um irmão e não é gêmeo, você não seja igual ao seu irmão. Seu primo e sua prima, que são irmãos, não sejam iguais uns aos outros. E só uma curiosidade, nas mulheres, a gente tem mais de 50% a mais, na verdade, de crossing over do que os homens. Ou seja, na humanidade, 50% da variabilidade genética a mais é nossa responsabilidade, é a gente que faz. Agora eu vou falar do diplóteno. O diplóteno vai ser o momento em que aquele complexo de proteínas que formam como se fosse um zíper vai começar a se desfazer. Só vai ficar juntinho do cromossomo homólogo essas partezinhas aqui, então vai ficar igualzinho tá aqui, que vão ser as partes que sofreram crossing over. Então, é como se o cromossomo tivesse uma cicatrizinha aqui, olha, aqui também tá, aqui também. E a última fase da prófase 1 é a diacinese, que é onde os fusos vão começar a ir para os polos, ó, os centrossomos estão aqui eles estão começando a ir, as fibras do fuso vão começar a se formar, a carioteca vai desaparecer, o nucleolo, o núcleo vai todo desaparecer, e aí a célula vai ficar pronta para a próxima fase da meiose, que é a metáfase 1. Na metáfase 1, vou aumentar aqui a célula para vocês, como vocês podem olhar, a gente vai ter o máximo grau de espiralização, ou seja, o cromossomo vai estar totalmente enroladinho. Os centrossomos vão ter chegado aqui nos polos da célula e os cromossomos eles vão estar na placa equatorial, que é o meio da célula, juntinhos com seus homólogos, ó, com seus irmãozinhos aqui. E é isso que faz com que a formação das outras células, depois da meiose 1, sejam totalmente diferentes da célula-mãe. Ou seja, a gente tem uma célula, por exemplo, aqui, com 6 cromossomos, e a gente vai criar 2 células novas com 3 cromossomos cada. Então, a gente vai ter a separação desses cromossomos. E essa separação vai acontecer na anáfase 1.
Na fase 1 vai ser onde as fibras do fuso vão começar a encurtar e vão puxar os cromossomos para o canto, ó. Cada um para o seu cantinho. E repare o pezinho deles, que está diferente, porque isso ocorreu devido ao crossing over, ó. Então, os cromossomos vão ser puxados, como eu disse. E detalhe, se você olhar aqui, o lugar que ele está sendo puxado chama cinetocoro. Então, ele se liga ali, não é do nada que isso acontece. E a última fase da meiose 1 é a telófase. É aqui na telófase que os cromossomos vão começar a desespiralizar, que vai começar a reaparecer a carioteca, o núcleo vai reaparecer, os centrosomos já recolheram suas fibras e vai acontecer uma coisa muito importante chamada citocinese. Ou seja, a célula vai se dividir em duas, aqui e aqui. Agora a gente vai começar a falar sobre a meiose 2 com o Cláudio. Vou passar o controle para você. Aí. Bom, após a telófase 1, né, que acontece durante a meiose 1, automaticamente começa a acontecer a meiose 2. Ao contrário da meiose 1, a meiose 2, ela produz, as células filhas têm o mesmo número de cromossomos das células mães. Então, ela também pode ser chamada de etapa equacional, o que acontece de diferente na meiose 1, que pode ser chamada de etapa reducional, que é quando o número de cromossomos das células filhas é menor do que o das células mães. Como na meiose 1, a meiose 2 ela também apresenta uma prófase, uma metáfase, uma anáfase e, por último, a telófase. A primeira fase, né, da meiose 2 é chamada de prófase 2, né? E assim como a prófase 1, na prófase 2 acontece a duplicação, né, do DNA, a degradação, né, do núcleo celular, da carioteca, e a produção da fibra do fuso, né, e a duplicação dos centríolos, como nessa imagem aqui. Lembrando que na prófase 2, não acontece o crossing over. O crossing over, que é quando acontece a variabilidade genética, né, que é a troca de pedacinhos dos cromossomos, ele acontece apenas na prófase 1. A próxima fase que se tem é a metáfase 2. Na metáfase 2, é quando os cromossomos eles começam a se alinhar, né, no sentido, no plano equatorial da célula, e é quando também o DNA está no seu máximo grau de espiralização, né, tá condensado na sua forma máxima. E também as fibras do fuso começam a se alongar para poder conseguir capturar as cromátides irmãs. E nessa fase, ao contrário da metáfase 1, os cromossomos, como foi separado, né, a dupla de cromossomos, os cromossomos homólogos, só tem um cromossomo. Então, nesse caso, as cromátides irmãs vai estar em sentidos opostos, cada um apontando para um polo da célula. A próxima fase que se tem é a anáfase 2, que é onde acontece a separação das cromátides irmãs pelas fibras do fuso, né? As fibras do fuso, elas puxam as cromátides irmãs para os polos opostos da célula.
A última fase da metáfase 2 se chama telófase 2 e é quando chega a etapa final, né, da divisão celular, e ela é o contrário da prófase 2, ou seja, o núcleo ele começa a voltar a ser produzido novamente, no caso, né, as cromátides irmãs, elas se desfazem, voltando para a forma natural do DNA, as fibras do fuso se recolhem, os centríolos, eles diminuem também, e é aí que acontece a citocinese. A citocinese seria o estrangulamento da célula. Bom, outro meio de divisão celular que o nosso corpo tem é a mitose. Ela é uma divisão celular que não acontece nas células somáticas, ou seja, ela não acontece nas células reprodutivas. A mitose ela é uma divisão celular equacional, ou seja, uma célula que se divide em duas novas células, e elas mantêm a mesma quantidade de DNA. Ela é composta por 4 fases: a prófase, que é a primeira fase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na prófase, a célula perde a carioteca e aí os cromossomos podem se mover mais livremente com a ajuda de fibras do fuso, que é onde eles se prendem para poder se movimentar melhor. Nessa fase também ocorre o início da espiralização dos cromossomos. A espiralização é quando os cromossomos começam a se enrolar, que fica aquele formatinho bonitinho de X que a gente geralmente vê nas imagens. A próxima fase é a metáfase. Ela é quando ocorre a formação da placa equatorial. A placa equatorial é quando os cromossomos eles ficam alinhadinhos assim no meio da célula e um embaixo do outro. E também é a fase que os cromossomos estão mais espiralizados. A anáfase acontece com a separação das cromátides irmãs. E logo depois vem a última fase, que é a telófase. Na telófase, ele sofre o estrangulamento e se transforma em 2 novas células. Esse estrangulamento, ele se chama citocinese. E pode ser centrípeta, que é de fora para dentro, que geralmente ocorre nos animais, e a centrífuga, que é de dentro para fora, e geralmente ocorre nas plantas. Também nessa fase a carioteca ressurge para que o processo possa continuar acontecendo.